Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Essa passagem faz parte da leitura que nós fizemos essa semana. A primeira carta de Tessalonicenses, Paulo avisa a igreja, adverte a igreja sobre a volta do Senhor, a vinda do Senhor. Como é que isso vai acontecer? Então ele explica várias coisas. E no final ele deixa várias exortações para nós. Diversos preceitos, versículo 12 ao 23. Na verdade, os comentaristas dizem que o que nós devemos fazer enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Coisas que nós devemos praticar para a volta do Senhor, para vir buscar a sua igreja. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, ele diz: agora, depois de eu ter dado toda essa informação que eu dei para vocês do que é que vai acontecer, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que agora, Pai, Teu Santo Espírito venha ministrar. A Tua palavra diz, Pai, que a Tua vontade é que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito estejam íntegros quando o Senhor voltar. Então o desejo que eu leio aqui na Tua palavra é que nós hoje sejamos saudáveis no físico, saudáveis na nossa alma e saudáveis na nossa vida espiritual. O Teu plano, o Teu propósito para nossas vidas é que nós sejamos pessoas saudáveis, para a honra e glória do Teu nome. Então, Pai, durante a ministração dessa palavra, aquele que está aqui hoje doente no seu físico, que ele seja sarado, Pai. Aquele que chegou com as suas emoções abaladas, ele seja tratado nas suas emoções. Aquele que chegou aqui enfraquecido na sua fé, desanimado na sua esperança, que o Senhor renove a vida espiritual. Que a sua palavra seja liberada com liberdade. Joga por terra, Pai, as nossas barreiras, as nossas resistências, a dureza do nosso coração, a incredulidade, que a Tua palavra flua, operando milagres nas nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Amém. Eu sou muito grato a Deus, querido, pelos discipuladores que eu tive ao longo da vida. Eu gosto de honrar a vida dos homens e mulheres que gastaram tempo comigo, que investiram tempo em mim, não é? Que acreditaram em mim. Eu fiz faculdade de medicina, exerci a medicina por muitos anos. Eu também tive um tempo que eu passei no exército,
que eu servi exército, eu fiquei um tempo no exército, eu depois entrei para a igreja. Em todos esses lugares, eu tenho pessoas que são referências para mim, que foram, me discipularam, me repreenderam, me educaram, me deram orientações. Quem são os nossos primeiros discipuladores? Os nossos pais. Eu louvo a Deus, eu honro muito a vida do meu pai, seu Urbano, não é? Pela educação, às vezes, por tudo, por ele ter me discipulado muitas vezes, ter me jogado na vida muitas vezes. Eu honro a minha mãe pela educação, mas não só ela, não é? Eu honro a minha mãe pela organização dela, a disciplina que ela tinha. Era uma mulher disciplinada, né? As coisas com ela eram todas organizadas. Então, eu honro o meu tio Edmundo, que tinha um humor todo especial, né? Eu louvo pela vida dele, eu louvo pelo Tenente Bandeira no quartel, o Capitão Miguel, o Major Monzon. Olha só, são nomes que estão aqui na minha cabeça, porque foram pessoas que foram importantes para mim, né? Ontem eu dizia aqui para o Timóteo, baterista no casamento, que vai servir ao exército, ele disse assim: meu irmão, posso dizer para você uma coisa? Servir o exército foi uma das melhores coisas da minha vida. Quando sentei na frente do capitão, ele disse assim: você quer servir? Eu disse: não. Ele disse: pois agora é que tu vai servir. E é interessante, querido, que foi um período que me ensinou muito, porque quartel tem disciplina, quartel tem ordem, quartel tem hierarquia, quartel tem não pode isso, não pode aquilo, pode isso, pode aquilo. E como isso foi bom para mim, não é? Como isso deu limites para mim. Depois, entrando para a medicina, dou graças a Deus pela vida do Dr. Aldir Adalto Barbosa Lima, meu professor, né, de dermatologia, quem me ensinou tudo que eu aprendi com ele, não é? Eu gosto de contar, porque foi uma coisa interessante. Eu cheguei na sala cheia, eu tinha sobrado lá da cadeira de reumatologia, não tinha lugar para mim lá. Aí disseram: vai para dermatologia, isso no 3º ano, dermatologia se dá no 5º. Aí eu cheguei na porta, entrei, aí o doutor virou para mim e disse: quem é você? Como é seu nome? Eu digo: Roberto. Roberto de quê? Eu disse: Roberto Ricardo Leal. Os olhos dele se encheram de lágrimas, ele ficou olhando para mim, sério. Agora você imagina a minha cara de pateta, a sala cheia de alunos, uma paciente seminua, não é? Com uma dermatose. Ele ficou parado, todo mundo ficou olhando para a minha cara, e ele disse assim: senta aqui, eu vou fazer de você um dos melhores dermatologistas desse país. E fez, você não sabe, mas fez, né? Por que ele fez isso, querido? Ele tinha 2 filhos, um chamava Roberto e o outro chamava Ricardo. São 2 dermatologistas que estão aí, gente de confiança que você pode ir, porque são médicos dermatologistas muito especiais. Então o Dr. Aldir marcou muito a minha vida, não é? Aprendi umas coisas assim com ele que até hoje, às vezes a gente se vê fazendo o que a gente aprendeu com outros, não é? Me lembro dele pegando uma lâmpada. Antes de pegar a lâmpada, ele passava no nariz o dedo e passava na lâmpada, e até rachava a lâmpada. Usava o óleo natural que a gente tem, né, no nariz. Então, coisas que eu faço hoje, que eu aprendi com eles. Você não tinha pegado o X da questão, não é? Então, Dr. Aldir, Salomão Bernstein, outro mestre que eu tive, Dr. Moisés Grossman, outro mestre que eu tive, e depois na igreja, Bispo Roberto, Bispo Tito, Pastor Leonardo. Nossa, muitas vezes, querido, eu sou eles, eu sou o que eu aprendi com eles, amém? O que eu passei com eles, o que eu aprendi com eles. E eu me lembro muito do Pastor Leonardo, quando ele dizia, o Pastor Leonardo, ele fazia muito gabinete, né? E eu desde o princípio também fiz muito gabinete,
Então ele dizia sempre para mim assim: Roberto, quando você atender uma pessoa, o problema dela está em 3 lugares. Ou o problema dela é com Deus, ou o problema dela é com os outros, ou o problema dela é com ela mesma. Não tem, você não vai errar. Quando a pessoa começar a falar, a contar a história, presta atenção. Às vezes o problema dela é com Deus, ela está revoltada com Deus. Ela acha que Deus está tratando ela indignamente, que Deus abandonou ela, que esqueceu ela. Ou então o problema dela está com os outros. É o marido, é a esposa, é a família, é não sei quem. Ou o problema dela está com ela mesma. Um complexo de inferioridade, acha que não tem valor nenhum, que a vida dela não tem significado nenhum. Então você, é só prestar atenção. Não é, por exemplo, qual é o problema maior que você tem hoje? Se você reparar, quem aqui tem um problema? Ou esse problema é com Deus, ou esse problema é com os outros, ou esse problema é com você mesmo. Amém? Enquanto eu limpo meus óculos, você pergunta para o outro, onde é que está o problema dele? Vamos falar a verdade, querido, às vezes o nosso problema está nos 3. Às vezes o nosso problema é com Deus. Por que Deus ainda não respondeu minha oração? Às vezes o nosso problema é com fulano, que está perseguindo a gente, que está nos atacando, que está nos agredindo. Às vezes o nosso problema é com a gente mesmo. A gente se sente uma pessoa sem valor, a gente acha que não conseguiu fazer tudo que pensava que fazia, que ia fazer. Então os nossos problemas às vezes estão... A verdade é, querido, que quando nós estamos com um problema numa área, esse problema afeta todas as áreas. Não é? Se eu estou com um problema físico hoje, tem um problema na coluna, esse problema na coluna não tem como não afetar o meu emocional, e não tem como afetar até a minha vida com Deus. Não é uma coisa que eu repito, né? Você vai se lembrar um dia, aprendi isso com o pastor Roberto. Cada um de nós hoje está numa cruz. O maior dos mandamentos é, querido, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a ti mesmo. Cada um de nós, querido, estamos numa cruz. Na nossa haste vertical está o meu relacionamento com Deus. Na haste horizontal está o meu relacionamento com o próximo. Na intersecção da haste horizontal com a vertical, estou eu. Ali naquele miolo, estou eu, o meu relacionamento comigo mesmo. Amém? Quando a gente não está bem aqui, isso aqui afeta aqui e afeta aqui. Quando eu não estou bem aqui, quem aqui já se sentiu um inútil? Poucos, né? Uma porcaria. Né? Quando a gente não está bem com a gente, como é que a gente se relaciona com os outros? Mal. Como é que a gente se relaciona com Deus? Mal. Então, queridos, quando afeta uma dessas 3 áreas, afeta o todo, não é? É até alguma coisa parecida com o que a gente vai pregar logo mais. Quando eu não estou bem em um relacionamento, ele afeta os outros. E esse texto aqui, queridos, nos fala como os nossos relacionamentos com Deus, com o próximo, até conosco mesmo, como os nossos relacionamentos, eles são importantes na nossa saúde. Saúde que eu quero dizer de uma forma total, não é? Como é que ele diz, Paulo? Sejam conservados íntegros, o físico, a alma e o espírito. Quer dizer que quando Jesus vier nos buscar, que nós estejamos íntegros, saudáveis. Quem quer morrer saudável? Gente, isso é uma bênção, morrer saudável. Amém? Certa ocasião, eu estava participando de um workshop, aí perguntaram, Roberto, quando você morreu, o que é que você quer que escreva no seu túmulo? Ah, eu quero que escreva, Roberto, quando morreu, estava vivo.
Amém, querido? É uma bênção quando uma pessoa morre saudável. Que tristeza é, queridos, quando a gente acompanha um querido, uma querida, num CTI, num sofrimento, numa angústia, não é? Então, Paulo aqui está dando a entender para a gente, querido, que a nossa saúde física, emocional, espiritual, saúde integral, ela depende da nossa vida de relacionamentos. Amém? Não é? Os relacionamentos, eles podem trazer saúde para nós, mas os relacionamentos podem trazer, completem, doença para nós. Amém? Tem gente que para você é saúde. Você ter contato com ela, com ele, te deixa saudável, te deixa alegre, contente, com boa disposição. E tem gente com quem você se relaciona que te adoece, suga, é um vampiro emocional, suga a tua energia, suga a tua alegria. Estou falando bobagem aqui, minha gente? Amém? Né? Então, só para animar a pessoa que está do seu lado, meu irmão, estar com você é ter saúde. É ter saúde. Amém? Se você não olhou para ele do lado, é porque ele é um vampiro, então é outra coisa. Então, Paulo aqui, querido, nos orienta, não é? Que nós tenhamos saúde, uma saúde integral, saúde no físico, saúde na alma, nas emoções e saúde na vida espiritual. Então, Paulo fala aqui de 3 relacionamentos, eu vou falar deles rapidamente. Primeiro, eu vou começar com o relacionamento que está do versículo 16 ao 22, que é o relacionamento com Deus. Ele diz assim: regozijai-vos sempre, orai sempre, em tudo dai graças. Uma coisa que a gente tem falado aqui desde a virada do ano. Paulo está nos orientando, não é? Enquanto estamos aguardando a vinda do Senhor, o retorno do Senhor, a gente se alegrar sempre. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor, não é? Orem sem cessar, orem dia e noite, estejam sempre em oração, em tudo dai graças. Então ele nos pede que a gente viva num estado de gratidão a Deus. Quer se livrar dessa murmuração, dessa reclamação, né, desse queixume, desse mimimi, aí, dá graças a Deus, dá graças a Deus. Não tem carne, mas tem ovo, dá graças a Deus. Não tem nota de 100, mas tem nota de 2, dá graças a Deus. Amém, querido? Não tem roupa nova, mas tem roupa velha, você troca, muda de cima com a de baixo e dá graças a Deus. O ar-condicionado queimou, liga o ventilador e dá graças a Deus. Amém, querido? O que é que Paulo está dizendo? Que nós que estamos aguardando a vinda do Senhor, que enquanto nós estamos aguardando, que a gente viva em espírito de gratidão. Porque muitas vezes, por falta de gratidão, a gente apaga o Espírito, a gente apaga a operação do Espírito Santo na nossa vida. Ele diz: não desprezeis as profecias, não desprezem a palavra que tem sido pregado para vocês. Não despreze o que você tem ouvido de Deus, através da pregação da palavra de Deus. Não despreze as promessas que têm sido lançadas sobre a sua vida. Amém? Não é? Se nem tudo que você ouve do pregador é bom. Tem pregador que fala coisa que não devia falar? Eu falo coisa que não devia falar? Sim. Ah, vocês são bons. Pergunta a minha mulher que ela vai dizer a verdade. Tem hora que eu falo coisa que não devia falar. Fica com o que é bom, meu irmão. Esquece. Às vezes, não gosto daquele pastor, porque aquele pastor, no dia que ele veio aqui, ele pregou. Mas, meu Deus, isso aqui foi uma coisa que ele falou. Fica com o que é bom.
Amém. Amém. Fica com o que é bom. Não fica catando piolho em cabeça de não sei que, em ovo, sei lá onde. Amém. Não é? Fica com o que é bom. Olha para o seu irmão, a pessoa que está do seu lado. Fala para ele: meu irmão, eu só vou ficar com o que é bom que você tem. Tudo que você tem de bom eu vou ficar. As suas reclamações eu vou tolerar, os seus queixumes eu vou suportar, mas eu vou ficar bem com você, amém? Paulo está aqui nos orientando, querido. Mantenha o relacionamento de vocês com Deus vivo. Ontem eu dizia para a Thaís e para o Rodrigo que casaram aqui, por isso as flores bonitas, né? Só dia de casamento, depois dia de casamento, não é? E eu falava: olha só, Thaís, Rodrigo, o casamento é uma estrutura viva. Casamento não sobrevive sozinho. Ele é como uma estrutura viva, é como essa flor aqui. Quantos já estão vendo que as flores já estão meio assim, ó? Elas já estão meio, não é? Por quê? Está faltando o quê? Água. Está faltando sol. Então, casamento, querido, é uma estrutura viva. Ele não anda sozinho. Eu preciso cultivar ele. Eu preciso alimentar ele, amém? Eu tenho que levar a mulher para assistir Cinderela, amém? Tem que comprar saco de pipoca, amém? Eu tenho que dizer que ela é linda, ela tem que dizer que eu sou maravilhoso, que eu sou o cara, que eu sou formidável, amém, querido? O casamento, para sobreviver, ele precisa disso, amém? Vou apanhar quando chegar em casa hoje, orem por mim, amém, querido? O casamento é uma estrutura viva. Se você não alimentar, se você não oxigenar, se você não fizer uma aeróbica nele, amém? Ele morre. E o nosso relacionamento com Deus é igual, querido. Vocês estão de parabéns. Estão na casa de Deus. Amém? Cedo de manhã vieram para a casa de Deus, estão se alimentando da palavra de Deus, estão ouvindo a palavra de Deus, vocês estão fazendo uma manutenção do seu relacionamento com Deus, amém? E para de reclamar, para de se queixar, para de murmurar, dá graças a Deus. O problema é que tem gente que já é viciada em reclamar, viciada em se queixar. Então, queridos, primeira coisa que Paulo pede a gente, que está esperando a volta do Senhor, quem está esperando a volta do Senhor, diga amém. Amém. É que a gente viva em gratidão, viva dando graças a Deus, né? Diga para o seu irmão: até aqui o Senhor te ajudou, e Ele vai continuar te ajudando. Então, o primeiro relacionamento que eu tenho que me preocupar diariamente, por isso eu tenho que ler a palavra, por isso eu tenho que orar, por isso que eu tenho que vir à igreja, é manter o meu relacionamento com Deus, amém? Porque desse relacionamento aqui vai depender tudo na minha vida. Vai depender meu relacionamento com a minha família, com os meus amigos, vai depender a maneira como eu me vejo, como eu me relaciono comigo mesmo. Pergunta para o seu irmão se ele se dá bem com ele mesmo, porque tem gente que não se dá bem nem consigo mesmo, não é verdade, querido? Você já ouviu alguém dizer: eu hoje estou insuportável, não estou nem me aturando? Por quê, querido? Desse relacionamento aqui depende como eu vou tratar as pessoas, como eu vou lidar com as pessoas, depende de como eu vou me ver, amém, queridos? Não é? Então, o primeiro relacionamento que Paulo enfatiza, eu destaquei primeiro com Deus. O segundo relacionamento que Paulo destaca é exatamente aquilo que eu estava falando, querido. É o relacionamento que nós temos com os nossos pais, o relacionamento que nós temos com os nossos discipuladores, o relacionamento que nós temos com as pessoas, com as figuras de autoridade na nossa vida, que está no versículo 12 e 13. Versículo 12 e 13,
Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Admoestar é advertir de uma falta. Que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, Paulo aqui está pedindo, queridos, que a gente trate com apreço, com respeito, com consideração, com honra, com estima, com admiração, aqueles que são figuras de autoridade na minha vida. Não é? O meu pai, a minha mãe, o meu chefe, o meu líder, o meu pastor, o que for, aquele que está numa posição, não é? Aqueles que trabalham, que tem aqueles que nos advertem das nossas faltas, aqueles que nos põem limites, aqueles que estão sempre chamando nossa atenção, aqueles que nos dão regras. Por isso que eu li Provérbios, não é? Que a gente tenha eles com amor, em máxima consideração, que a gente trate eles com respeito, que a gente honre essas pessoas. Talvez a gente nunca tenha pensado nisso, queridos, não é? Que muitas vezes eu hoje posso estar com problemas na minha vida física, emocional e espiritual, porque eu não respeito aqueles que estão em figura de autoridade sobre mim, porque eu não respeito meu pai, porque eu não respeito minha mãe, porque eu não respeito um pastor. Pastor e nada é o mesmo para mim, porque eu não respeito alguém que está numa linha de autoridade, a síndica, por exemplo. A gente não tem que respeitar as ordens da síndica? A gente não tem que respeitar as autoridades na rua, querido? Amém? Eu contei isso aqui no primeiro culto, vou contar, que causou muita espécie para mim, para minha esposa. Tive até que orar, não é? Nós saímos daqui da igreja, que horas eram, Maria José? 9 horas da noite, cedo. E quando estamos chegando perto de casa, entramos numa rua ali, e aí entramos numa rua e vem 2 guardas de rifles e param na frente do meu carro, mas me param. E aí vinha o entregador de pizza, olha o preconceito aqui, né? Vinha o entregador de pizza passando, eu digo, é para o entregador de pizza, né? Que vai pegar ele ali por alguma coisa, de moto. Aí ele fez assim para o entregador de pizza, passa. E parou na minha frente, mas parou olhando assim, não é? Aí eu parei, abri o vidro rapidamente. Ele virou para mim e disse assim, está perdido? Eu digo, não. Por quê? Seu carro está todo apagado. Eu digo, é que a gente estava conversando aqui. Mas ele falou, queridos, num tom, com um senhor de 68 anos de idade. Um garoto, mas falou, sabe? Depois eu disse assim, a gente devia ter pego o nome dele, né? Para que eu não sei, mas... para orar. Foi o que eu fiz, eu orei mesmo. Porque aquilo provocou eu me senti tão desrespeitado, está entendendo? Você já se sentiu assim? Né? Uma pessoa com um rifle. Eu digo, olha só, se eles tratam a mim, que tenho essa cara de São Francisco de Assis, eles tratam assim, como é que eles não tratam esses garotos aí pela rua, gente? Esses garotos sem camisa, como é que eles não tratam? Não é, querido? Mas eu senti assim, um desrespeito, uma desconsideração, uma agressão, vir com um rifle para cima de você, não é? Por quê? Porque o carro estava apagado.
Alguém já esqueceu de acender as lanternas do seu carro? Já passou por isso? Então tu abre o olho. Mas olha só, ele me ensinou, porque agora eu não saio de casa sem olhar se está a lanterna acesa. Até de dia estou andando de lanterna acesa, que nem motociclista. No meu tempo de motociclista era lanterna acesa o dia todo, ainda é, Júlio? Mais ou menos? Não, no meu tempo que eu andava de moto, lanterna acesa dia e noite, para você ver a lanterna, ver a moto. Então, queridos, aqui o Paulo está falando para a gente tratar com apreço quem está em linha de autoridade. Ele estava em autoridade, ele era policial, eu tive que parar, não saí correndo, não fiz nada, fiquei meio magoado, mas passou, né? Mas eu me senti ali assim tão afrontado, desrespeitado, porque não foi o que ele falou, foi o tom com que ele falou. O tom que ele falou foi um tom de desrespeito, sabe? Um tom de deboche. Velho gagá, tá andando sem acender. Foi um negócio assim, tá entendendo? Então Paulo diz, querido, muitas vezes a gente não está com saúde física, emocional, espiritual, porque diz respeito a pai, diz respeito à mãe, diz respeito a alguém que está numa linha de autoridade, que é meu líder, me lidera, me preside, me chefia. E nós muitas vezes, por guardar mágoas, ressentimento contra essas pessoas, a gente adoece. Adoece fisicamente, adoece emocionalmente, perde a fé, desanima, não quer mais saber de igreja. Amém, querido? Então Paulo aqui diz para a gente ter em atenção aqueles que nos discipulam, ou aqueles que estão sempre nos chamando a atenção, estão nos repreendendo, amém? Que a gente tem que tratar essas pessoas com apreço, amém? Você pode dar graças agora pelo pai que você teve, dar graças pela mãe que você tem, dar graças a Deus por aquele que te tem em linha de autoridade sobre você, tratar essa pessoa com respeito, tratar essa pessoa com consideração, porque é isso que a palavra de Deus quer, amém? Nós hoje estamos vivendo uma geração que as pessoas não respeitam mais os mais velhos, não é? Não tem mais respeito pelos mais velhos, que a gente viva a palavra de Deus. O irmão, a irmã é mais velho, a gente tem que respeitar, tratar com respeito, tratar com consideração, amém? Deus é bom, amém? Terceiro que Paulo fala aqui, querido, relacionamento que ele fala aqui, é o versículo 14 e 15, onde Paulo fala assim: exortamo-vos também, irmãos, a que demoestais, advirtam os insubmissos. Tem irmão que é insubmisso? Consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem por mal, pelo contrário, segui o bem entre vós e para com todos. Ele aqui está se dirigindo, queridos, ao nosso relacionamento com os nossos irmãos na fé. Aqui dentro hoje, querido, tem gente aqui que pode estar numa posição de insubmissão. E a palavra diz para a gente advertir essas pessoas, abrir os olhos dessas pessoas, porque ela pode estar sendo insubmissa. Ele fala aqui para a gente consolar os desanimados, não é bater na cabeça deles, é consolar. Está desanimado, está desmotivado, a Bíblia diz para a gente consolar eles, para a gente amparar os fracos. Os fracos são aqueles que estão sempre caindo, estão sempre se decepcionando, estão sempre fracos diante dos problemas. Paulo pede para que a gente faça isso com carinho, não é? Para a gente não tratar essas pessoas com desprezo. E fulano está sempre desanimado, fulano está sempre... Não, para a gente tratar eles com carinho, né? Admoestar, advertir: meu irmão, você está errado, não tome essa atitude,
né? Aquele que não se submete a regras, aquele que não se submete às ordens, aquele insubmisso, aquele que não aceita os limites. Meu irmão, tem limites, tá? Consolar, não é? Quer dizer, ter longanimidade para com todos, né? Não deixe, aqui diz, não deixe que irmãos briguem um com os outros, não deixa ninguém pagar mal com mal, amém? Porque a maneira como eu me relacionamento com meus irmãos pode afetar também a minha saúde física, a minha saúde emocional, a minha saúde espiritual. Então Paulo aqui, querido, está nos chamando, dando uma atenção para a gente tomar conta dos nossos relacionamentos, amém? Tem gente hoje que está doente fisicamente, tem gente que hoje está desmotivado, não tenho mais vontade de igreja, não quero mais saber disso, não quero mais ministério, está desmotivado. Tem gente que hoje está fraco, sabe, não consigo mais, estou cansado, estou desanimado. Muitas vezes a causa dessas coisas está na vida de relacionamentos. Às vezes no relacionamento com Deus, que já não é mais aquela Coca-Cola que era, não é? Já não é mais, não tem mais aquela vida com Deus antes, aquela obediência, aquela submissão, aquela busca de Deus, orar a Deus, não se alegra mais, só vive reclamando, às vezes está ali, às vezes o problema está porque não se submete àqueles que Deus colocou em linha de autoridade sobre ele, né? Aquela pessoa que é rebelde com a mãe, é rebelde com o pai, ela vai para a empresa, ela vai ser obediente ao patrão, ela vai ser rebelde com o patrão, ela vem para a igreja, ela vai ser obediente, ela vai ser rebelde com a liderança na igreja. Então, não é? Às vezes essas pessoas, elas adoecem no seu físico, na sua alma, não é? Às vezes, ressentimentos, mágoas que guardamos um dos outros, tudo isso adoece a gente, querido. Hoje a medicina já reconhece isso, cientificamente hoje, na anamnese, não sei se isso já aconteceu com você, a anamnese é aquele questionário que o médico faz para você, quando você vai fazer uma primeira consulta. Na anamnese hoje já tem médico que pergunta para você, você tem fé? Qual é a sua fé? Qual é a sua crença? Por quê? Quem já ouviu isso? Alguns, né? Não é? Eles perguntam, não é? Eles perguntam, às vezes nas horas mais drásticas, né? Está no CTI e pergunta, tem fé? Você tem fé? Então vai orar, não é? Por que os médicos perguntam isso, querido? Porque hoje está estatisticamente provado que todos aqueles que têm fé, têm uma crença, eles se recuperam mais rapidamente das suas enfermidades e doenças. Você sabia disso? Não sabia disso? Quem tem fé, isso já está provado cientificamente, querido. Estatística. E essa fé que eles falam lá, que foi provada, não é só a fé cristã, não. Eles colocam tudo. Se a pessoa tem fé, ela se recupera facilmente, mais rapidamente. Então o médico hoje, que tem esse entendimento, que tem essa abertura, ele pergunta na anamnese, você tem fé? Às vezes algumas pessoas se assustam. Ué, por que o pé, será que eu estou tão mal assim que está perguntando se eu tenho fé? Por quê, queridos? Fé traz saúde, amém? Pergunta para o seu irmão, você tem fé, meu irmão? Então bata na palma dele e diga, então saúde para você, meu irmão. O que nós vemos aqui, querido, que muitas vezes, isso é muito comum, querido, a gente vai orar por uma pessoa aqui na frente, e aí vem uma palavra no nosso coração, e a gente pergunta, você está magoado com alguém? E a pessoa começa a chorar, não é? Por quê? O grande impedimento, às vezes, uma pessoa obter uma cura é uma falta de perdão, é uma mágoa guardada,
entendendo? É um ressentimento que tem, não é? Então, a gente, se hoje quer ter saúde física, emocional, espiritual, saúde integral, não é? Diga para o teu irmão, eu quero morrer com saúde. Ninguém quer morrer, né, minha gente? Mas se eu hoje quero ter saúde, eu tenho que manter o meu relacionamento com Deus vivo. Eu tenho que orar a Deus, eu tenho que me alimentar da palavra, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que ter um pastor, alguém que vai pregar a palavra para mim, alguém que vai me exortar, talvez em algum momento me repreenda, em algum momento eu até nem gosto dele, estou com raiva dele hoje, estou com ódio dele, porque ele está atacado hoje, mas fica com o que é bom, amém? Chupa a laranja, joga fora os caroços, amém? Fica com o que é bom. Então, queridos, e a gente tem que cuidar dos nossos relacionamentos, marido e mulher, vivam bem, vivem em paz, amém? Se tratem com amor, com respeito, filhos, tratem com respeito seus pais. Quem aqui ainda tem pai e mãe? Ainda tem. Meu irmão, aproveite tudo que a tua mãe tem, teu pai tem. Fica perto, fica junto, porque a vida passa muito depressa. Amém? Viva bem com teu pai, com a tua mãe. Teu pai é chato. Tenho certeza que tem hora que ele é chato. Tua mãe te cansa. Quem tem uma mãe que te cansa? Fica, parece um mosquito no teu ouvido. Respeita ela, tá velhinha, coitada. Amém? Tu também vai ficar. Amém? Tu também vai ficar. Amém? Eu tenho lá em casa agora 3 gerações, né? Eu tenho a dona Maria Valério, que é a mãe da Maria José, está lá em casa com a gente. Uma benção, dona Maria Valério. Não é, Maria José? É uma bênção para mim. Para ela já não sei se é tanto assim, porque ela é filha, e filha, né? Mas eu tenho 3 gerações. Eu tenho a Maria Valéria, eu tenho a Maria José, e eu tenho a Juliana, que é a filha da Maria José. Então, às vezes, quando as coisas estão rolando lá, eu digo assim, Juliana, abre teu olho. Olha para o andar de cima. Ela, eu não vou ser assim, eu não vou ser assado, eu não vou ser, né? Mas eu digo assim, não, então, trata com amor tua mãe, trata com amor tua avó, e aí elas se beijam, elas se abraçam, né? Daqui a pouco elas brigam outra vez, mas é tudo igual. Na casa de vocês não deve ser diferente. Na casa de vocês é diferente? Não, é tudo igual, querido. Não é? O que interessante é, querido, tem hora que a igreja também, família, tem hora que tem conflito, mas vamos viver em paz, vamos viver em amor, vamos viver bem, amém? Por quê? Porque isso traz saúde. E se tem uma coisa que as pessoas hoje estão pagando para ter, é saúde. Quem aqui queria ter saúde hoje? Amém, querido? E muitas vezes, por a gente não dar atenção nesse relacionamento aqui, nesse relacionamento que eu tenho comigo mesmo, a gente adoece. Amém? Eu já adoeci. Você já adoeceu? Por causa de relacionamentos? A gente adoece, querido. Não é? Então hoje, tudo que Deus quer de nós é que a gente viva em paz. Amém? Tira esse espírito vingativo do teu coração, amém? Tira, sabe, essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento, não é? Seja em relação a Deus, seja em relação ao próximo, seja em relação até a você mesmo, né? Porque a gente às vezes, querido, pede perdão a Deus, se sente perdoado por Deus, a gente perdoa o que os outros nos fazem, às vezes o nosso grande inimigo somos nós mesmos, a gente não se perdoa. Eu não me perdoo de ter feito isso. Ou eu não me perdoo por não ter feito o que eu devia ter feito. Eu não me perdoo porque eu não fiz. E eu devia ter feito. Então, queridos,
O Espírito de Deus hoje está aqui, querido, para tratar o nosso coração, para tratar a nossa alma, tratar o nosso físico e renovar o nosso espírito. Amém? Porque a volta de Jesus se aproxima e Ele vem buscar uma igreja íntegra, amém? Sem mácula, uma igreja curada, uma igreja restaurada, uma igreja renovada. E nós vivemos o tempo da graça em que ainda podemos fazer isso. Amém? Ainda podemos nos consertar, ainda podemos perdoar, ainda podemos nos abraçar, ainda podemos amarmos uns aos outros com o amor de Deus que tem sido derramado no nosso coração. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Quero fazer uma oração integral. Vou te fazer a mesma pergunta. Baixa a sua cabeça. Aonde está seu problema hoje? Fala sério. Seu problema hoje é com Deus? Se sente abandonado por Deus, esquecido por Deus? Deus não está te tratando como você esperava que Ele te tratasse? Existe revolta no seu coração? Onde está o seu problema hoje? É com pessoas? Pessoas não têm te tratado como você queria ser tratado? Pessoas têm te desrespeitado, têm te agredido, têm te ofendido? Pessoas não reconhecem o que você tem feito por elas? Onde está o seu problema hoje? Em você mesmo? É um sentimento de inferioridade? É um sentimento de desvalor? É um sentimento, minha vida não tem significado? Não deu certo? Não era isso que eu queria para a minha vida? Quando uma dessas áreas, querido, é afetada, todo o nosso ser é afetado. E especialmente é afetada a nossa saúde. Então, Pai, nós queremos reconhecer diante de Ti e Te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que não entendemos os Teus desígnios, por todas as vezes que nós perguntamos, por que, Senhor? Por todas as vezes que a revolta ficou dentro do nosso coração com aquilo que o Senhor permitiu acontecer, por todas as vezes que pensamos dentro de nós, Senhor, isso não é justo. Nós reconhecemos, Pai, os nossos pecados. Reconhecemos que nem sempre, Pai, cuidamos do nosso relacionamento contigo. Temos tantas coisas para cuidar que não nos sobra tempo para orar, para ler a Bíblia, para estar na casa de Deus. Te pedimos perdão, Pai, por coisas que já falamos. Te pedimos perdão, Pai, pelas nossas muitas reclamações, muitas murmurações, quando o Senhor esperava de nós gratidão, adoração. Perdoa-nos, Pai, nós confessamos o nosso pecado. Pai querido, nessa hora nós também queremos perdoar pessoas que nos magoaram, que nos decepcionaram, que nos agrediram, que nos machucaram profundamente com as suas palavras e ações. Nós queremos liberar o perdão para essas pessoas. Assim, Pai, queremos te pedir perdão
pelas vezes que fomos nós que falamos o que não deveríamos ter falado. Foram as nossas ações que machucaram pessoas. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Pai querido, nós também queremos nos perdoar. Perdoar as nossas próprias ações e palavras. Perdoa-nos, Senhor. Limpa, Pai, lava o nosso coração de toda mágoa, de todo desejo de vingança, de toda falta de perdão, de toda impaciência. A Tua palavra diz para a gente ter longanimidade uns com os outros. E às vezes, Pai, por muito pouco a gente arrebenta. Por muito pouco a gente quebra tudo, Senhor. Então, Pai, perdoa-nos, Senhor, porque nem sempre respeitamos pai, mãe, aqueles que estavam em autoridade sobre nós. Perdoa-nos, Pai. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Para que nós tenhamos saúde, Pai, no físico. Mediante a confissão dos nossos pecados, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é fiel para nos perdoar e purificar de tudo. Então, Pai, mediante a confissão, o reconhecimento do nosso pecado, eu oro pela saúde física do meu irmão. Esteja onde estiver essa enfermidade, esteja onde estiver esse mal. Assim, Pai, como um jardineiro arranca uma planta e tira ela com toda a sua raiz, arranca uma árvore, tirando toda a raiz, arranca a raiz do mal na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Esteja onde estiver essa enfermidade, que ele seja sarado. Eu repreendo todo espírito de enfermidade que pode estar por detrás disso. Eu repreendo, Pai, que saia toda enfermidade, toda doença do seu físico. Eu repreendo vírus, bactéria, eu repreendo essa dor na coluna, eu repreendo esse mal no joelho. Esteja onde estiver a enfermidade, que essa enfermidade seja arrancada e que venha saúde para o corpo dele. Profetize, meu irmão, saúde para a vida de alguém, saúde para Maria Valéria, Pai, saúde para Jerusa, meu Pai, saúde para o seu pessegueiro, Pai, saúde. Eu profetizo saúde na vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, talvez alguns de nós aqui hoje, a nossa dor está na alma, meu Pai, a nossa dor está no nosso coração, nas nossas emoções. Tem gente aqui, Pai, com tristeza, com depressão. Meu Pai, arranca esse mal, restaura o equilíbrio, a harmonia, a paz, a boa consciência, a vontade de viver, a vontade de lutar. Meu Pai, renova aquele que está aqui fraco, Pai. Chegou aqui fraco, desanimado, desmotivado. Derrama um azeite novo sobre a vida dele. Derrama sobre ele, Pai, o teu amor. Derrama sobre ele o teu óleo, Pai. Que ele seja renovado pelo teu poder e pela tua graça. Eu abençoo a vida do meu irmão, Pai. Dá a ele saúde integral. Saúde no seu físico. Saúde na sua alma. Saúde na sua vida espiritual. Eu oro e abençoo ele no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.